Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este daqui é o Futebol em Rede, é um programa temático de segunda a sexta. A gente traz aqui assuntos para serem debatidos e você pode participar do programa. Lá no descritivo, dê sua opinião, sua crítica, seu comentário, o que você quiser. Não esquece de dar positivo ou negativo, se quiser. Se inscreva no nosso canal, isso é bom para todos nós. E a partir dessa semana, já todo mundo em casa, aí vamos citar todos vocês que participaram durante esse período do nosso programa. Muito obrigado pela atenção, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado do concentradíssimo Luiz Carlos Quartarolo, ele que trouxe um belo de um queijo fresco para mim. Obrigado, viu, Quartarolo? Por Nada. favor, traga o tema do programa de hoje. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Boa semana para todos nós, né? Mais uma semana de muita competição começando. Vem aí Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai afunilando, né? Faltam muitas rodadas, mas as rodadas estão passando. Estão passando. E o Botafogo, que você chamou de cavalo paraguaio, continua lá na frente. Continua lá na frente. Mas pocotó, 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 mas está chegando. O negócio é o seguinte, Seródio. Um abraço a vocês todos que estão nos vendo. Depois de uma semana itinerante, o Seródio também voltando para casa, eu voltando para casa, mas germinou uma ideia. No futuro, talvez, um canal de turismo. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Para a gente andar por aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, Bom, vamos ver. vamos ver, vamos analisar as O queijo está questões. garantido, posso voltar para casa, né? O queijo está garantido e Então sei tá. também que você tem uma empresa de viagem e turismo praticamente já garantida. Então, o resto Oh, a gente se acerta. O resto a gente se acerta. Gente, brincadeiras à parte, mas sempre com muita felicidade trabalhando para você e com você. Olha, aliás, está procurando justamente aqui porque teve muitas pessoas que entraram, viu? Falaram conosco nessa semana e a gente não pôde dar um retorno e a gente vai dar na medida do possível, é já claro, no para programa todos de vocês. terça-feira, vamos dedicar meia hora do programa só para o nome das pessoas. Opa! Pronto, E todos vocês participarão de uma forma ou de outra. pode Olha, deixar. Copa do Brasil, semifinais, ida, começando já neste meio de semana, todo mundo sabe, né? Teremos aí os jogos envolvendo dois paulistas. Um paulista irá à final, com certeza. São Paulo ou Corinthians? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos debater esses dois times que têm Campeonato Brasileiro, tem outras competições e tem principalmente a Copa do Brasil. Seródio, tem favorito? Olha, Quartarolo, eu confesso para você que eu enxergo algum favoritismo nesse duelo, mas é uma coisa muito interessante. O jogo tem tanto melindre para lá e para cá, tanta coisinha, tanto detalhe que pode Hum. acabar definindo o classificado na Copa do Brasil, que se a mãe de Iná estivesse no programa, ela certamente estaria enrolando todo mundo, porque é difícil você chegar aqui e apontar um grande favorito. Se você for analisar a situação dos dois hoje, na competição, hoje eu diria que o São Paulo tem 60%, o Corinthians 40% para passar. Mas tudo depende do primeiro jogo. E no primeiro jogo, eu não sou mãe de nada nem nada, mas eu acho que está muito dividido. 50 para cada lado e ainda tem mais. Tem um bendito tabu. Desde 2014, São Paulo não vence o Corinthians na Arena do Corinthians, lá em Itaquera. Isso faz diferença, Quartarolo, ou não? Não, para mim não faz, não. Esse negócio de Como tabu não? é mais para estatística. E eu acho, o Corinthians não perde para o São Paulo lá em Itaquera, na sua arena, na Neoquímica Arena, desde que ela existe. O São Paulo É, nunca venceu. Bateu na trave um ou dois jogos, mas nunca venceu. aí teve um Eu grande acho, vexame lá, né? tomou de seis Campeonato no Brasileiro de 2015, eu, aliás, trabalhava no Corinthians, e o time Corinthians reserva, né? meteu seis. É, Foi o dia que o Romero virou ídolo do Corinthians, né? isso. Atrasado o Corinthians, ele voltou agora, não joga porcaria nenhuma. Mas, É. de qualquer maneira, é, aquele dia foi um dia atípico, até porque eu entendo que o time reserva do Corinthians não era tão forte, mas acontece, não é? E lá o São Paulo vem batendo na trave há algum tempo. O São Paulo com o Dorival Júnior é um time melhor. Se a gente levar em consideração esse fim de semana, os dois times não foram bem, né? O Bahia segurou o Corinthians lá, quase ganhou do Corinthians 0-0, foi em Salvador o jogo.
O São Paulo tropeçou lá em Cuiabá, 2-1. O Dorival Júnior viveu uma tarde e noite de Abel Ferreira, foi expulso, foi expulso. A diferença é que ele, depois da coletiva, reconheceu que cometeu um erro e que a expulsão foi justa. Então, Não é um gentleman, é um gentleman. É um gentleman. Não foi igual ao Abel Ferreira, que continuaria discutindo e criticando a arbitragem. Ele, na hora, ele extrapolou, reconheceu e foi expulso. Isso à parte, o São Paulo jogou praticamente com o time completo, né? O São Paulo não poupou muita gente nesse jogo, não. O São Paulo hoje está melhor que o Corinthians? No Campeonato Brasileiro está, tem conseguido boas vitórias. Na Copa do Brasil, conseguiu uma vitória importantíssima contra um favorito que era o Palmeiras. Duas. E fora de casa. Duas. Duas, mas é que eu estou falando fora de casa, viu, Serodi? Porque fora de casa, o São Paulo tem sido um visitante muito bonzinho para os visitados, né? Não consegue ganhar. Tanto é que lá em Cuiabá parecia que não tinha chegado e perdeu o jogo. Apesar da reclamação de São Paulo, achando que foi prejudicado em algum momento, mas perdeu o jogo, o Cuiabá mereceu ganhar. Esse jogo é fora de casa. Vamos ver se o São Paulo, fora de casa, começa a fazer alguma coisa, porque realmente, exceção feita aos jogos com o Palmeiras, tanto ano passado como nesse ano, o São Paulo, quando joga fora do Morumbi, parece que tem um problema, tem que levar o Morumbi junto, não tem levado. Mas eu vejo uma certa vantagem de time para time. Acho que o São Paulo está mais organizado como time. O Corinthians, o Renato Augusto deve jogar? Se jogar, é um jogador que pode desequilibrar, mas eu não vejo muita forma de desequilibrar. Agora, você citou um aspecto aí fora do campo, espiritual, que talvez o Vanderlei Luxemburgo vá buscar. Tentar um telefone, um contato direto de uma mesa branca aí com a mãe de Iná, né? Que ele gosta disso. Bom, independente da crença do Vanderlei Luxemburgo, que a gente respeita, mim, né? As bruxas não sabe, tem gente que não acredita em bruxas, mas que elas existem, existem. Sim, sim. E na vida do torcedor do São Paulo, essa história de tabu enche o pacoá. Todo mundo já vai para o jogo, torcida do São Paulo vai assistir o jogo, porque não vai poder estar no estádio, já vai assistir com o lencinho na mão. Porque tem a história do tabu e atrapalha, atrapalha. Eu até acho, hoje, o Dorival faz um trabalho bem melhor do que o Vanderlei Luxemburgo. Bem melhor. Se o Dorival quebrar o tabu, já são 16 jogos sem vencer o Corinthians na Arena, o Dorival vai ser colocado em outro patamar, como diria Bruno Henrique. Ele vai se parelhar com o Tele Santana, porque você sabe que o torcedor do São Paulo é louco. Então vai achar que é o novo Tele. Mas a experiência do Vanderlei Luxemburgo, que o Vanderlei você sabe que ele é rodado. É chamalhando, Ele vai, malhando, ele vai usar isso, com certeza. Essa história do tabu vai usar isso. Vão pressionar o São Paulo com essa história do tabu. Vão pressionar o São Paulo com a história do tabu. Isso tudo é o tempero desse jogo, que mesmo tendo o Dorival fazendo um trabalho melhor do que o Vanderlei Luxemburgo, não dá para descartar o Vanderlei Luxemburgo. Ele é experiente, para não falar um outro termo, que pode causar comoção nacional. Ele é experiente. É malhando, malhando. É malhando. E vai usar isso. E você, não sei se você viu, eu estava olhando na internet aqui as notícias, a CBF resolveu concentrar os árbitros para os jogos semifinais da Copa do Brasil. Quem está no comando da arbitragem? É o Paulo Turra, ou Cantaro? Se for o Paulo Turra, não vai dar certo, que eu vou falar para você, é complicado. Olha, o árbitro será o Wilton Pereira Sampaio. Eu sempre disse que é um árbitro ruim, dizia que era um árbitro que eu não gostava. Eu lembro. Mas hoje é o principal árbitro do país. Ele superou tudo isso. Na Copa do Mundo, ele foi o nosso melhor árbitro, bateu um recorde em termos de arbitragem brasileira, apitou 4 jogos. Só não foi mais à frente porque começaram a falar daquele último jogo, que ele teria errado, mas, na verdade, as notas dele na FIFA foram muito altas e ele voltou, inclusive, com moral. E ele hoje é o principal árbitro do país, o Wilton Pereira Sampaio, e tem uma vantagem sobre os outros. Está concentradíssimo. Não, e tem uma vantagem sobre os outros. Vem com essa moral da Copa do Mundo, ao contrário do Rafael Claus, que foi com moral e voltou com menos moral da Copa do Mundo. Essa que é a verdade, apitou mal lá. E o Wilton Pereira Sampaio e o irmão dele, o Sávio, que eu acho fraco, mas que um dia talvez melhore e eu tenha que achar que é bom,
não acredito muito, mas tudo bem. Esses árbitros que não apitam no Rio de Janeiro e em São Paulo, esses caras, os árbitros de São Paulo e Rio de Janeiro, eles acabam sendo prejudicados no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, principalmente, porque eles não vão nunca apitar jogos de times do Rio contra times de São Paulo, time de São Paulo contra de Minas Gerais, time do Rio contra Porto Alegre, contra Mas Rio Grande do Sul. faz parte. Eu sei que faz parte, só que daí árbitros de outros estados que não têm uma representatividade em termos de time maior acabam aparecendo mais e atuando mais que eles. É o caso dos dois do Distrito Federal, também da Bahia, de Pernambuco, de Manaus, de Santa Catarina, ou seja, que não tem um envolvimento direto, por nascença, vamos dizer assim, com aquele time do estado, a CBF opta por colocar um cara de fora. Esse jogo podia ser apitado por um árbitro aqui de São Paulo. O Rafael Claus acabou sendo escalado para o jogo do Grêmio, né? Para desespero do Abel Ferreira, que queria ele em todos os jogos do Palmeiras, mas ele vai apitar o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Agora, ele é o nosso melhor árbitro aqui em São Paulo, mas o melhor do país hoje é o Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que é uma garantia para o jogo, viu, Seródio? Tomara que apite bem, eu não torço contra ninguém, tomara que faça um bom serviço. Mas eu fico pensando, Vanderlei Luxemburgo na Pelechão. No Pelechão, ele vai falar baralho umas 500 vezes. Sim. Ele vai chamar, vai contar para todo mundo, ó, que eu vou ter tabu aí, tá certo? Eu não quero perder esse tabu. Não quero perder esse tabu, não. E vai falar, vai chamar num canto o Yuri Alberto e falar: você lembra que você fez uma pancada de gol contra o São Paulo? Você estava no Internacional, você lembra disso? Eles têm talma de você, talma. Ai, meu Deus. Vai ser bola no Yuri Alberto. O Vanderlei Luxemburgo vai articular tudo que pode. Tudo. Eu até estou vendo o Antônio Melo descendo com o baldinho de areia na arquibancada. Vai ser, vai, tudo. Areia benta agora. Aí vai ter tudo para tentar garantir o jogo. Eu até arrisco dizer, Quartarolo, você vai achar que eu sou maluco. Se o Corinthians mantém o tabu com vitória, o Corinthians passa. Se o Corinthians mantém o tabu com empate, o São Paulo passa. Agora, se o Corinthians perde o tabu, o Vanderlei Luxemburgo não chega ao mês de agosto. Vai para Itu. Os torcedores vão mandar ele para Itu. Opa! Que a situação do Vanderlei Luxemburgo hoje, apesar da reação que o time andou tendo, melhorando um pouquinho, conseguiu ganhar do América, ganhou do Universitário, mas é mais tensa do que a eleição do Corinthians. Ele tem que ganhar. Se ele não passar nessa fase, e eu digo o seguinte: chegar na semifinal da Copa do Brasil não é demérito, já é um ponto importante para o Corinthians, que ganhou 9 milhões por participar dessa fase. Claro que se for a final é muito melhor, mas a verdade é que não chegar onde chegou já está muito bom se você analisar o momento do Corinthians. Ninguém dava nada por isso. Agora, é claro que o torcedor acha que tem que ganhar. Eu não vejo, sinceramente, desculpa, torcedor corintiano, eu tenho grande respeito e não posso desdenhar nunca do Corinthians. O Corinthians é um time que, quando embala, é difícil você segurar. Se ele ganhar o primeiro jogo bem do São Paulo, é claro que ele tem todas as condições de segurar o resultado do Morumbi. E não pelo Luxemburgo, pelos jogadores que tem, pela própria história. A tradição, a camisa é pesadíssima. E o São Paulo sabe disso. E pode chegar à final e complicar um Flamengo, um Grêmio. Como não? É o Corinthians. Mas a verdade é que, analisando os fatos e o que está acontecendo no Corinthians nesse momento, eu não consigo ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Eu acho que ele não pode se arranhar todo, destroçar tudo que está sendo feito, se for eliminado pelo São Paulo, em jogos normais, tipo 1-0, 2-1, não pode tomar goleada. Aí vai complicar. Mas eu acho que o Vanderlei Luxemburgo será muito avaliado por esses dois jogos. Se ele não passar, com certeza vai aumentar a pressão sobre ele. Ele já quase jogou fora a Copa Sul-Americana, teve sorte de não jogar, que continua jogando, disputando pelo menos. Não sei se vai passar pelo Nils, mas eu acho mais fácil ele passar pelo Nils do que pelo São Paulo.
De qualquer forma, é o Corinthians, e o Corinthians você tem que respeitar. Mas, do outro lado, tem também uma camisa tradicional, tem um time que nunca foi campeão de Copa do Brasil, mas o Dorival já É foi, o outro Vanderlei tabu. Luxemburgo já foi. Então, peraí, é uma disputa que vai ser muito legal, vai ser muito apertada para os dois lados. Acho que, repito, o São Paulo está jogando melhor que o Corinthians como time. Coletivamente, o Dorival Júnior tem um time na mão, o time está jogando certinho, bonitinho, mesmo na derrota para o Cuiabá, podia ter pelo menos empatado, não jogou bem, é verdade, mas é um time que vai se impor também. Então, não vai ficar esperando, como os outros times do São Paulo, ou seja, o Corinthians que se cuide, mas também o São Paulo que se cuide. Você tem razão, se perder o primeiro jogo na casa do Corinthians, a reversão no Morumbi pode acontecer, mas há muita complicação. O empate seria fantástico para o São Paulo. Não precisa quebrar o tabu, não. O empate, eu acho que leva o jogo para o Morumbi e daí o São Paulo sairia já para a final. Eu vou te contar um negócio. Primeiro, segundo o filósofo Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Vice-versa. Segundo o Tite, ex-treinador da seleção brasileira. E do Corinthians? E também campeão mundial pelo Corinthians. Clássico é um campeonato à parte. Sim. E agora, segundo o Fábio Seródio, segura essa. Se o Dorival quebrar 2 tabu, uma paulada só, tira aquela estátua do Tele Santana na frente do Morumbi e bota do Dorival. Não, tá louco. Isso não vai acontecer. Não, se ele quebrar o tabu. Peraí. Você que é São Paulino. Você está dando muita importância para esse tabu, não tem toda essa importância, não, senhor. Você que é São Paulino está assistindo o programa, escreve aí se é importante ou não. É nada. Se empatar e ganhar no Morumbi, tá dentro. Ou não. Que é isso? Está dando muita importância para um tabuzinho de nada. Isso daí. Bom, se quebrar o tabu 2 vezes, ganhar do Corinthians na Arena, e for campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, eu sou a favor de uma estátua para o Dorival. Não, eu não sou, não, até porque eu acho que o Dorival é um cara humilde, não vai querer. E outra, vocês são paulinos. Tem umas pequenininhas, pelo menos. Vocês são paulinos, estão dando uma importância muito, muito forte, muito alta para esse tabuzinho de nada que é só da Arena do Corinthians. São Paulo cansou de ganhar na história do Corinthians. Isso. Agora, qualquer corintiano vivo, como diria Milton Neves, diria. Caiu na Arena de Itaquera, já era o São Paulo. Tô vendo. Aliás, tá boa a campanha brasileira. Caiu na Arena de Itaquera, já era. Tá bom. E tem mais uma coisa que eu só acrescentando. O outro lado também, não tanto quanto no Corinthians, mas se o Dorival também não classificar para a final, vai ter nego enchendo o saco. Nhoque. Vai ter. Também na hora da H, não conseguiu passar. Nhoque faz esse torcedor do Palmeiras. O Palmeiras perdeu lá, nossa senhora, já quer pichar o avião da dama. O Palmeiras não ganha nada faz muito tempo. A torcida é idiota. Aliás, é uma torcida, né? É um torcedor profissional, o cara que fizeram faixa, era inimiga. Agora é inimiga. Não é mancha, é nódoa verde. Agora, no São Paulo, não vai chegar tanto, ninguém vai pichar muro, mas vai começar aquele oink por dentro. Você sabe como é que é o futebol, incrível, né? E não pode, porque só um vai passar e não há demérito em ser eliminado num jogo normal, nem para São Paulo, nem para Corinthians, mas, infelizmente, o técnico que não passar, muita gente vai dizer, o Dorival também é muito bonzinho, né? O outro vai dizer, se o São Paulo passar, o Vanderlei está superado, não vai chegar em lugar nenhum. Como se chegar à semifinal fosse fácil. E os dois chegaram bem. Eu mantenho a minha palavra. No geral, data hoje, como gosto do Quartarolo, dizer São Paulo 60%, Corinthians 40%. Para o primeiro jogo, hoje, véspera do jogo, 50% para cada um. Tá bom? Eu também acho que está aberto para os dois lados. Não vejo tanto favoritismo. Acho que o São Paulo está melhor organizado, mas o jogo é na Arena do Corinthians. Tá bom. Quartarolo, manda um beijo para todo mundo aí para a gente se despedir. Afinal de contas, segunda-feira já está todo mundo comendo unha, pensando no jogo. O árbitro está toda hora, já está na como chama? Concentração Paulo Turra, para ver se melhora. Vamos ver. Concentração Felipão, né? O Felipão que gostava de concentrar. O Vanderlei também. O Vanderlei adorava. O VAR vai também concentrar?
Acho que vai, né? Junto com eles, né? Você não acha que tem que concentrar? Ah, sei lá. Aliás, você falou uma coisa importante, viu, Seródio? O VAR, né? O Ah, VAR. ah, Vamos ver vá. quem é o VAR. A VAR. Vamos ver Ah, quem vai vá. apitar. Vou só falar para você quem vai estar no VAR. Quem? Árbitro de vídeo. Quem? Não, não é. Não é. A VAR. Não, é de São Paulo. É o Boninho da Globo. É o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, aqui de São Ah, Paulo. acabou, E o acabou. auxiliar do VAR é o Fabrício Porfírio de Moura. Por enquanto, só tem um auxiliar no VAR. Daqui a pouco vão ter mais uns dois, três, porque é uma cota boa, né? Uma cota boa. É. Mas olha, gente, um abraço a todos vocês, boa semana. Como eu vim de Minas, onde fiquei lá uns dias do sul de Minas, uma maravilha. Um beijo e um queijo. Tchau, Cerote. Até amanhã. Tchau, tchau, meu rei. Um beijo para você também. Dê um beijo em manhã também, viu? Tchau. Deixa, deixa. E painho também. Tchau. Tchau, tchau.